dando continuidade, vamos para a nossa aula de História, onde vamos falar um pouquinho sobre os portugueses. Então, o povo brasileiro, ele se constituiu também a partir do processo de colonização portuguesa, do território que antes era habitado apenas por povos indígenas. Desse modo, a população brasileira tem, entre outras influências culturais, as desses dois povos, portugueses e indígenas. Então, teve uma grande influência desses dois povos, tanto os portugueses como os indígenas. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, em 1500, já havia os indígenas aqui no Brasil. Então, nesse período, os europeus promoviam uma grande expansão marítima para desbravar os oceanos, encontrar riquezas e novos territórios. Além disso, os portugueses e outros povos europeus procuravam descobrir diferentes rotas que levassem ao comércio das valorizadas especiarias originárias da Índia no Oriente. Então, aqui eu tenho a imagem, tá certo, de algumas caravelas, que era o tipo de navio que eles utilizavam pelos portugueses e os espanhóis para navegar nos oceanos. Então, para os espanhóis e os portugueses navegarem, eles utilizavam essas caravelas, tá certo? E geralmente eles iam para o Oriente atrás de especiarias, coisas novas, tá certo? As especiarias que eles procuravam mais, eram as mais cobiçadas na época, era o cravo da Índia, o gengibre, o açafrão da terra, a noz moscada, o incenso de olibano, a cânfora, a canela, a pimenta do reino e o açafrão. Esses produtos eram utilizados para conservar e dar sabor aos alimentos e também para fazer remédios e produtos de beleza. As especiarias eram revendidas por preço alto na Europa, gerando grandes lucros ao comércio. Tá certo? Então, eles saíam fazendo essas viagens marítimas atrás dessas especiarias. Foi a partir daí que foi descoberto o Brasil. Vamos assistir esse pequeno vídeo, tá certo? Depois a gente faz a atividade. Crianças, vou contar para vocês como tudo começou. Vamos falar sobre o descobrimento do Brasil. Essa história começou lá em Portugal, quando o rei Dom João, com a Revolução de Avis, centraliza o poder e com isso ele começa a tentar dominar territórios, onde destacou-se o seu filho, o infante Dom Henrique, que foi um importante combatente na tomada do Celta, em 1415. O infante fundou a escola de navegação em Sagres, no litoral de Portugal. A ideia era construir navios para chegar às Índias, encontrando uma rota alternativa, pois Portugal queria ampliar o seu comércio e precisava dominar as áreas onde haviam riquezas naturais. Em Sagres foram construídas inúmeras caravelas e naus, utilizando de tecnologia dos árabes e com a ajuda dos judeus para desenhar os mapas. E foi numa dessas embarcações que Vasco da Gama chegou às Índias. Após anos de estudos na costa africana, em 1498, a chegada de Vasco às Índias deram 600% de lucro à coroa portuguesa. Assim, ele planejou uma segunda viagem para as Índias e chamou o fidalgo Pedro Álvares Cabral para ser o capitão. Confio a ti, nobre Pedro, o cargo de capitão-mor dessa expedição. Cumpriremos o nome de Portugal, majestade. Coloco à tua disposição os melhores pilotos do reino.
10 naus, 3 caravelas e cerca de 1.500 homens. A expedição de Cabral saiu de Portugal no dia 9 de março de 1500. O objetivo era chegar às Índias, mas era preciso investigar uma área no ocidente que pertencesse a Portugal, segundo o Tratado de Tordesilhas. Logo no início, a expedição perdeu uma nau. Capitão, perdemos a embarcação de Vasco da Taíde. Eles podem ter naufragados, que Deus o proteja. Temos que ser cautelosos, pois iremos entrar no mar tenebroso. O Tratado de Tordesilhas dividia o mundo entre Ocidente e Oriente, delimitando as áreas de exploração da Espanha no Ocidente e Portugal no Oriente. Mas Portugal tinha direito a uma faixa de terra no Ocidente. Assim, as embarcações seguiram e foram para o sul da Bahia. Nos dias 21 e 22 de abril, eles avistaram as terras, e ao aproximarem da costa, eles avistaram um monte. Como era Páscoa, Cabral nomeou o monte de Monte Pascoal. As embarcações precisavam abastecer-se de madeira e água, e fizeram uma escala na ilha de Abrolhos. Chegaram no continente, onde localiza-se atualmente o município de Caravela. Foi em Caravelas que desceu o primeiro português. Nicolau Coelho foi designado a fazer um reconhecimento das terras e foi ele que fez o primeiro contato com os indígenas. Nós viemos em paz. Poderia tomar um banho antes. Nicolau Coelho encontrou os tupinambás. No primeiro momento, os índios ficaram cautelosos. Alguns historiadores acreditam que era por causa do mau cheiro dos portugueses. Na Europa, era comum ficarem até 6 meses sem tomar banho. Eles acreditavam que a pele suja protegia de algumas doenças, como a peste negra. O resultado desse encontro virou um escândalo, pois Nicolau tirou seu barrete e deu ao índio. Em troca, o índio deu a ele um arco e flecha. No primeiro contato foi considerado amistoso, porém cauteloso. Durante a noite, uma tempestade caiu e danificou algumas embarcações. Era preciso procurar um porto seguro para suas naus. Assim, eles subiram para Porto Seguro. Em Porto Seguro, Afonso Lopes trouxe 2 nativos até a nau capitânia. Os indígenas foram submetidos a testes. Primeiro mostraram a eles um papagaio. Um deles olhou e apontou para o continente, como se ali tivesse mais daquela espécie de ave. Depois mostraram uma ovelha, mas eles nem ligaram. Ao mostrarem uma galinha, os índios se assustaram. Mas o que mais chamou a atenção naquele dia foi quando o índio foi até Cabral e apontou para o seu medalhão de ouro, e em seguida apontou para o continente, como se ele tivesse ouro. Aí Cabral ficou interessado nas terras, e finalmente resolveu sair do navio. Assim foi realizada a primeira missa no Brasil, na praia de Coroa Vermelha, no dia 26 de abril, pelo Frei Henrique de Coimbra. Louvemos ao Senhor por esta santa missão que nos foi reservada. Tudo isso foi registrado na carta de Pero Vaz de Caminha, que em seguida voltou para Portugal para levar a carta ao rei, mas deixou claro nas cartas que não foi encontrado ouro na terra que eles chamavam de Terra de Veracruz. Pedro Álvares Cabral ficou só uma semana no Brasil. Lembre-se, o descobrimento do Brasil não é o nascimento do nosso país, mas é como uma certidão de nascimento. A carta de Pero Vaz de Caminha é o documento mais antigo que temos dessas terras, mas devemos compreender que os portugueses não descobriram, mas encontraram as terras onde já havia milhares de índios. Nossa atividade é bem simples, é esse jogo rápido, tá certo? Da página 12 do livro de História. Então, você vai encontrar no diagrama o nome de algumas especiarias, tá certo? Vocês vão encontrar 5 tipos de especiarias. Página 13, eu tenho aí os mares desconhecidos. Então, eu tenho aqui 2 mapas. Então, eu tenho esse mapa aqui, de 1507, e tem o mapa mundi, tá certo? Esse é o mapa mundi, e esse daqui é o mapa no ano de 1507. Observe o mapa a seguir
produzido em 1507 e é chamado de mapa de Aldesmuller. Ele é o primeiro registro histórico com a representação do continente americano, com a E ele é o primeiro registro histórico com a representação do continente americano com a designação América. Então, observe aqui, esse foi o primeiro mapa que foi criado. Vocês estão vendo aqui um mapa bem simples, não tem aqui as Américas, tá certo? E nesse segundo mapa, que é o mapa mundial atual, existe aqui a América, tá certo? E o restante normalmente. Nesse daqui, eles não tinham descoberto o Brasil. Já nesse daqui, que é o atual, aqui já temos o Brasil aqui na América, tá certo? E vocês irão fazer esse jogo rápido também da página 13. Então, esse primeiro é só para vocês compararem esses dois mapas. Vocês vão observar os dois mapas só, tá certo? E o segundo, as viagens marítimas duravam dias. Por isso, eram grandes aventuras. Crie um pequeno relato em seu caderno, narrando uma viagem imaginária pelos oceanos na época da expansão marítima europeia. Então, depois de assistir o vídeo, vocês irão fazer no caderno de vocês um pequeno relato, tá certo? Da viagem, de uma viagem imaginária pelos oceanos. De que forma você imagina aí uma viagem por esses oceanos que eu tenho aqui, ó? Eu tenho aqui o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico, o Oceano Índico, tá certo? Como você imaginaria uma viagem por esses oceanos? Então, você vai fazer um pequeno texto.